Olá, queridos alunos da Mediação Tecnológica Rondônia. E aí, queridos e queridas? Vamos para mais uma aula para a nossa disciplina, que é a aula 7.1. É isso mesmo. A gente trabalhou as teorias clássicas desde o início da nossa disciplina, né? Falamos um pouco também sobre a história da sociologia aqui para o nosso primeiro ano, aí que está iniciando o ensino médio. E hoje a gente vai falar sobre mais um clássico das ciências sociais, da sociologia, que é um autor muito importante, é um autor que consagra também esse conjunto de autores que a gente chama de pais da sociologia. Pais por quê? Porque são aqueles que iniciaram, né, os estudos, os conceitos da sociologia como uma ciência. Então, por isso são chamados de pais da sociologia, ok? Então, hoje a gente vai falar de Max Weber. Hoje é o dia do Max Weber. Vamos ver aqui na tela os assuntos da nossa aula de hoje sobre esse autor. Olha, hoje nós vamos falar sobre as teorias de Max Weber, né? As teorias sociológicas deste grande autor que faz parte das ciências sociais, né? Ele trabalha com assuntos relacionados à sociedade, à política, às relações entre os indivíduos, e ele traz alguns conceitos muito interessantes para a gente analisar, tá? Bom, a habilidade da nossa aula de hoje é perceber a utilidade dos diversos conceitos da sociologia para a compreensão da realidade social. Muito bem. Então tá, vamos falar sobre esse autor aí que fala muito sobre o poder e a dominação, né? Eu trouxe aqui a imagem da Sociologia Ilustrada, que é uma galera que faz alguns memes, né? Trabalha assim com imagens assim bem interessantes. E o Max Weber não podia ser diferente, né? Um autor utilizado, né, como muitos para explicar a realidade da sociedade, para explicar o poder, como funciona, né, o mecanismo de poder, né? Ele faz uma análise bastante apurada, aquela análise que ele se debruça sobre certos fatos, né, da sociedade para entender o funcionamento dessas instituições, dessas relações. Então é muito importante que o aluno possa conhecer as teorias também desse autor, tá bom? Bom, então Max Weber, né, foi um cara muito estudioso da sua época, também vem de tradição, ele vem de uma tradição alemã, porque ele é alemão, claro, né? Então ele vem dessa escola alemã de estudos das ciências sociais. Ele tem claro, falando da Alemanha, né, uma construção teórica totalmente relacionada com aquela época em a qual ele vivia, que era a época da ascensão do capitalismo. Então a gente vê o Max Weber, ele vê também essa transformação da sociedade na Europa, ele vivencia as mudanças das relações sociais, não só das relações econômicas, como das relações sociais, que estava ali começando a acontecer, né, de uma forma muito acelerada. Então, Max Weber, ele visualiza toda essa realidade, ele consegue ver que as coisas iriam mudar de uma maneira que não ia ter mais reversão, não ia ter mais volta. Então ele foi o autor que procurou também analisar essa situação, analisar essas mudanças que estavam acontecendo, não só na Alemanha, mas em toda a Europa. Então, para isso, Max Weber se debruça também sobre a questão da religião, o protestantismo, porque naquela época havia, né, aquele rompimento da Igreja Católica e os grupos que saíram se transformaram então nos protestantes, né? Então o protestantismo também, segundo Max Weber, ele tem total relação com a ascensão do capitalismo. Mas a gente vai deixar isso mais para frente, tá bom? Só para a gente ter um contexto geral do que significa, né, os estudos do Max Weber para a sociologia, tá bom? Muito bem, então, o Weber nasceu na Alemanha, como eu disse para vocês, era alemão, viveu entre 1864 e
1920. Então, ele nasceu no final do século XIX, no final não, do meio para o final do século XIX e morreu no início do século XX, o que é um período de muitas transformações na sociedade, né? Bom, as principais obras do Weber estão concentradas entre a primeira e a segunda década do século XX, né? A análise dele se difere muito da de Durkheim, tá? Então, ele é muito diferente do pensamento do Durkheim, que foi que a gente já estudou aqui nas nossas aulas, não é mesmo? Então, ele analisa a sociedade não como Durkheim pensa, que é determinante, né? Como Durkheim é muito positivista, então ele acha que o determinismo ele é muito forte na relação da sociedade. Já o Weber, ele pensa um pouco diferente, né? Ele acha que o indivíduo tem muito mais autonomia na sua ação social do que como Durkheim pensa que nós somos totalmente dominados pelo meio, tá? Mas aí na frente a gente vai ver o porquê que Weber pensa assim. Bom, aí pessoal, estão as obras mais importantes que a gente tem que ler, né? Tem que fazer parte da nossa leitura aqui do Weber. Uma das obras muito boas, né, dele é essa Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que, como eu disse para vocês, ele faz a relação entre o surgimento e a ascensão do protestantismo juntamente com a ascensão do capitalismo. Por que que os protestantes influenciaram tanto na ascensão do capitalismo, né? E quando a gente está falando dos protestantes, são as primeiras igrejas, tá? Hoje a gente já tem uma infinidade, né? A gente já tem o protestantismo mais clássico, né? Nós já temos os movimentos evangelicais, né? Os evangélicos. Nós temos... aí vai surgindo uma série de ramificações desse protestantismo. Então, a gente tem aqui a ascensão protestante, nós temos aqui um outro clássico dele, que é Ciência e Política, Duas Vocações, que ele dá ênfase na questão política e como a política e a ciência elas podem fazer caminhos juntos, né? Juntar-se para poder construir uma sociedade. E o último aqui, para falar para vocês, é a Economia e Sociedade, né? Que é também um clássico do Weber. E ele fala um pouco também sobre essa relação da economia, do capitalismo e a construção de uma nova sociedade. Tá certo? Bom, então a gente começa a falar do Weber pela racionalização do mundo social. O que quer dizer isso? A gente tem a construção da racionalização no período moderno, quando a igreja e a religião passou a perder um pouco a credibilidade no sentido de explicar o mundo, né? O mundo antes era explicado por fatores extraterrenos, fatores que era relacionado aos deuses, né? Era relacionado a uma situação que nós não tínhamos controle nenhum. Com a ascensão da ciência, com a ascensão do pensamento racional, a gente passou a racionalizar tudo, né? E aí até as nossas relações sociais passaram a ser racionalizadas. E aí o Weber chama isso de desencantamento do mundo, né? O Weber chama isso, por quê? Porque as pessoas passaram a perceber que muitas das mazelas da sociedade que aconteciam ali está relacionado muito mais com as nossas ações perante o mundo, perante as coisas, do que com a vontade divina, seja ela de um Deus, dois deuses, né? Enfim, não estou aqui especificando a religião e nem especificando a crença, estou dizendo que antes a nossa sociedade explicava os fenômenos pela divindade. E aí, com o desencantamento do mundo, essa racionalização do mundo moderno, a gente passa a perceber, né, a sociedade como um todo e os seus pensadores passam a defender de que as mazelas da sociedade, os problemas que nós temos, são problemas causados por nós mesmos. Então, não tem como culpar Deus,
culpar Maria, culpar qualquer coisa, porque nós é que temos que resolver o nosso problema, né? Enfim, o destino do nosso tempo é caracterizado, acima de tudo, pelo desencantamento do mundo. Então, Weber está visualizando essa sociedade e está percebendo que é o espírito do nosso tempo. Ele fala, né, o espírito do capitalismo não é o espírito que está rondando. Não era isso que ele quis dizer. Quando ele fala do espírito do capitalismo, ele está falando da sensação, das ações e dos pensamentos em que nós estávamos sentindo naquela época. E esse destino do tempo realmente foi concretizado, né? Nós fomos desencantando do mundo e passando a perceber que as nossas ações é que determinam o que está acontecendo conosco hoje, em todos os sentidos, né? Bom, aí ele começa a escrever, né? Ele começa a construir a teoria, porque toda ciência tem que ter uma teoria, né? Mesmo aquelas que são ciências mais tecnológicas, mas antes dela virar tecnologia, ela era uma ciência, e ciência é teoria, tá? E aí, quando ele começa a escrever sobre isso, ele elege, então, um dos seus principais conceitos, que é o tipo ideal. Parece uma coisa meio assim, né? Tinder, né? Ah, o meu tipo ideal, né? A pessoa que eu gosto. Qual é o meu ideal de pessoa, de homem, de mulher? Mais ou menos isso o que Max Weber quis dizer com tipo ideal, né? Tipo ideal significa para ele modelo, né? Um modelo básico de comportamento, um modelo básico de concepção que se tem de uma realidade, tá? Então vamos ver aqui o que o Mills falou sobre essa questão. O tipo ideal refere-se à construção de certos elementos da realidade numa concepção logicamente precisa. A palavra ideal nada tem a ver com qualquer espécie de avaliação. Não é para avaliar, né? Como conceitos gerais. Os tipos ideais são instrumentos nas quais Weber prepara o material descritivo da história para análise comparada. Então, o tipo ideal são modelos de análise, né? Análise, escrevi tudo errado aqui. São modelos de análise de uma realidade e não um julgamento do que é bom, do que é ruim. Então, a partir de modelos de análise, que como se fosse o modelo a ser, a partir desse modelo eu vou analisar a sociedade. Então, Max Weber chama isso de tipo ideal. É uma das suas principais, dos seus principais conceitos, tá? E aí a racionalização do mundo continua, né? Ele está ali vivenciando o final do século XIX, início do século XX. Essas profundas mudanças vai construindo no capitalismo, né? Alguns cenários, uns cenários que como o crescimento urbano. Então, o crescimento urbano, a saída do rural, do mundo rural, para o urbano, ela impacta muito a sociedade. Tanto na questão econômica, material, como na questão do pensamento, né? Então, o urbano passa a ser um ideal de vida para as pessoas. Muita gente até hoje acha que é melhor morar na cidade do que morar no campo, né? Porém, alguns conceitos têm mudado também. Muitas pessoas hoje estão percebendo que morar no campo não é tão ruim assim e ainda é muito mais saudável, né? Então, assim, o que o Weber buscava? Aprender os processos pelos quais o pensamento racional ou a racionalidade impactou as instituições modernas. Que instituições são essas, pessoal? Que instituições são essas? O Estado, os governos e ainda no âmbito cultural, o que mudou na cultura, na sociedade e no próprio indivíduo, que a gente poderia chamar de um indivíduo moderno, um indivíduo que vive esse momento social da modernidade, né? Então, a gente tem aí o interesse do Weber em entender por que, como e onde essas coisas estão acontecendo a partir da ascensão desse capitalismo, né? Dessa mudança de mentalidade. Agora a gente vem para a ação social do Weber, aí que é um outro conceito trabalhado por Weber,
para explicar de que modo nós agimos na sociedade. Porque antes de nós agirmos na sociedade, a gente age motivado por algo, né? Por exemplo, o Weber ele trabalha com a sociologia diferente da sociologia positivista e funcionalista do Durkheim. Ele trabalha com a perspectiva compreensiva, ou seja, é para compreender o modo como o ser humano, como o indivíduo, age na sociedade, né? Então, ele age por algumas intencionalidades. Nós agimos a partir de intenções internas que nós temos. E aquela intenção vai motivar o meu modo de agir. É assim que Weber pensa. Então, a ação social é o meu modo de agir intencional na sociedade a partir de algumas premissas. Então, como eu vou agir em diferentes espaços, diferentes lugares e diferentes contextos. Então, vamos conhecer aqui quais são os elementos dessa ação social, porque são vários, tá bom? Vemos aqui na tela, o Durkheim é diferente, como eu disse para vocês, né? Porque ele considerava que a ação ela era superior às nossas vontades individuais. Porém, o Weber vai no caminho inverso. O Weber diz que as nossas vontades individuais elas interferem na sociedade, elas interferem nas nossas ações, né? Então, essa ideia, né, para ele é que a sociedade deveria ser analisada no conjunto das ações individuais. Vários indivíduos agindo individualmente, né, vão construir um conjunto aqui que vai resultar em algo coletivo, né? Não é como o Durkheim acha que já é o coletivo que determina a ação individual. Para o Weber, o conjunto das ações dos indivíduos é que explica os fenômenos coletivos. É diferente. Mas vamos lá. O indivíduo ele escolhe em meio aos embates da vida social, né? Ele tem lá as suas opções e ele vai agir conforme o que ele considera importante, né? Essa ideia faz com que o sentido da vida, da história, seja dado pelo próprio indivíduo. Ele que vai escolher, tá? Os processos não têm sentido neles mesmos, mas são os indivíduos que dão sentido aos processos. Por que eu circulei essa palavra sentido? Porque na sociologia compreensiva, né, ela vai buscar entender o sentido que o indivíduo dá às suas ações. Por que que eu ajo dessa maneira nesse determinado contexto? Por quê? Porque para mim isso faz sentido, para mim isso significa tal coisa, entendeu? Então essa parte aqui é muito interessante, é muito importante para a gente entender um pouco de como Weber pensava. Então os indivíduos é que dão sentido às suas ações. O que é mesmo, gente, então, uma ação social? Vamos ver aqui? Trata-se de qualquer ação do indivíduo que é orientada pela ação dos outros indivíduos. Ah, então, peraí. Para tudo. Então, quer dizer que a minha ação não é tão individual assim, né? Por quê? Porque eu me oriento a partir também do que outros indivíduos estão fazendo. Quer um exemplo? Vamos lá, vamos para o exemplo. A moda, né? A moda, ela é uma repetição, né? Ela é um modelo que é seguido por várias pessoas, né? Na estatística também se usa a palavra moda, né? Para explicar modelos que se repetem, números que se repetem, enfim. Da mesma forma é a moda, digamos assim, a moda de um modo geral, de uma maneira geral. Então, os indivíduos vão se orientando, então quer dizer que agora está todo mundo usando o verde-limão. Então, eu vou me orientar pela ação do pessoal. Vocês já viram essas influências? A moda do momento é usar um brinco na orelha com a melancia pendurada aqui embaixo. Aí, só porque a influência fulana de tal que está colocando lá, toda mulher lá vai lá atrás da modinha que a influencer lançou. Antigamente, quem lançava moda eram as novelas. Lembram? A Juliana Paz agora está usando a blusa de oncinha.
todo mundo vai usar blusa de oncinha, né? Ou seja, o que Weber está querendo dizer é que nós agimos não só pelo nosso pensamento, mas nós agimos visualizando os outros fazendo, e aí eu vou repetir o que o outro está fazendo, porque ele está fazendo, então deve ser bom. A mesma forma, a gente pode colocar para um pensamento político, né? Tanto ele seja conservador como progressista. Então, minha opinião política, muitas vezes, não é aquilo que eu penso de verdade, mas é aquilo que eu vejo, o que eu ouço os outros falarem, a democracia. Eu sozinha não consigo chegar a um veredito do que é democracia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler o que os meus pares estão analisando sobre democracia. A partir desses pensamentos, eu vou construir a minha ideia de democracia, que pode ser, na maioria das vezes, é baseada no que o outro também pensa. Então, eu vou pensar parecido com ele. Entenderam? Então, é muito comum os pensamentos, as pessoas se unirem por pensamentos semelhantes. Então, se eu sou progressista, né, no meu pensamento político, eu vou me juntar com outros progressistas que pensam parecido comigo. Se eu sou conservadora, né, eu vou procurar pessoas que pensam parecido comigo para eu poder corroborar esse pensamento, para a gente conversar melhor. Se eu sou ditadora, né, se eu gosto da ditadura, gosto mesmo dessas coisas assim mais extremistas, eu vou procurar pessoas que também são extremistas para me relacionar e pensar parecido. É isso que o Weber quer dizer, que a nossa ação social, ela não é uma ação só individual por ela mesma, mas também baseada no que os outros ali do meu grupo estão pensando. Entenderam? Muito bem. Então, vamos aqui voltar para o nosso slide. Então, o eleitor, por exemplo, ele vota se orientando pelos comentários. Aqui é de praxe, né? Eu vou votar, quem é que está ganhando? Ah, é fulano, então eu vou votar no fulano. Ou então, assim, como a gente hoje se baseia muito pela rede social, a gente vai buscar, tá? Quem é que está bombando nas redes? Né? Os comentários na mídia, no Twitter. Aí isso vai orientar o meu voto, né? Nunca se teve nessas últimas eleições uma determinação tão grande do pensamento de voto como as redes sociais, que contribuíram para eleger determinados nomes aí que vocês conhecem, tá? Muito bem, olha só um pouquinho da tirinha da Mafalda aqui pra gente ver, ó. O que tem nesse recorte de jornal, Manolito? Aí ele diz, as cotações do mercado de valores. De valores morais, espirituais, artísticos ou humanos? Pergunta a Mafalda. Ele diz, não, do que servem para alguma coisa. Então, quer dizer, os valores morais, artísticos e humanos não servem para nada. O que serve seria o valor, né, monetário, que é o que a gente vê na realidade hoje, né? O que manda é o dinheiro. Agora, moral, valor, isso aí só fica no papel. Só falam isso nas bancadas, nos comentários, para fazer um discurso bonito, né? Os nossos valores da família, pá. Aí, quando você vai ver a ação do ser humano, não tem nada a ver com o valor da família, né? Ah, é porque nós temos que defender os nossos jovens, não sei de quê, das drogas. Aí vai lá, o cara está financiando o tráfico. Adiantou ele estar falando aquilo? Então, assim, é muito discurso da hipocrisia, né? Quando, na realidade, né, o Brasil é um país hiperviolento, cheio de gente que se diz cristã. Como assim, gente? Tem alguma coisa errada. Um monte de gente cristã e a violência em alto nível. Tem alguma coisa errada, não é verdade? Ou essa Bíblia está sendo lida de uma maneira diferente, que eu pelo menos não estou entendendo ainda como é que estão lendo essa Bíblia. Enfim, mudando de assunto, voltando à nossa sociologia. A sociologia, então, gente, ela busca entender o sentido dessa ação. Como eu falei para vocês, nós, segundo Weber, agimos através de uma intenção e um sentido. Eu vou dar sentido àquilo que eu estou fazendo, né? Então, como se desenvolve os efeitos da conduta de um ou mais indivíduos em relação ao outro? Ou seja, o seu caráter social. Quando mais de um vai fazendo ação,
vai repetindo, vai se transformando numa coisa maior. Aí a gente tem, então, o caráter da ação social, que é esse coletivo de coisas, tá bom? Bom, para Weber, existem 4 tipos de ações sociais, tá? Vamos conhecer aqui a ação tradicional, a ação afetiva, a ação racional com relação a valores e a ação racional com relação a fins. São essas 4 ações que ele constrói, né, em forma de conceito, para a gente entender um pouco como que cada uma delas vai fazer parte da nossa vida cotidiana, do nosso sentido que a gente dá a ela, né? A gente começa pela ação tradicional. Gente, a ação tradicional, ela tem como base a tradição familiar ou o hábito. Isso é muito presente em famílias antigas, né? Que vão obedecer uma tradição, né? Que, na verdade, não há uma análise, muito questionamento, porque tradição é tradição, né? Então, as pessoas vão agindo automaticamente a essas situações a partir, né, desse valor que se dá a essa ação. Então, reagem de maneira habitual, parece que é tudo muito natural, né? Ah, porque na minha família, tradição, as mulheres casarem aos 15 anos. Independente do tempo. Aos 15 anos, ela na sua, né, quando faz o aniversário de 15 anos, já vai e casa, porque é uma tradição familiar e social. Então, uma ação tradicional, baseada nas tradições, que podem ser familiares, podem ser tradições políticas, podem ser diversas formas de tradição, né? Bom, nós temos aqui só algumas imagens, né, as tradições também relacionadas à cultura e à arte, né, como a tradição indígena, né, dos negros que vieram da África, as tradições das danças. Então, a ação tradicional está relacionada também com as nossas formas culturais de manifestação, tá bom? A ação afetiva, gente, ela está relacionada, né, com o sentido dos sentimentos, né? Está relacionado com a nossa afetividade. A afetividade não necessariamente quer dizer carinho, né? É tão afetiva, a pessoa é afetiva. Não, a afetividade em relação às nossas questões emocionais, aos nossos estados emocionais de qualquer ordem que busca satisfação dos nossos desejos. Isso inclui também a raiva, o ódio. Não é afetividade de bondade, tá? Então, de alguma situação que está acontecendo ali, você vai reagir. Como que você reage? Com raiva, com ódio, né? Com amor? Depende da situação, você vai colocar a tua afetividade, ou seja, as tuas emoções. Ah, alguém bateu no teu carro no trânsito. Como é que você vai reagir? Né? Você vai reagir de maneira racional, afetiva, tradicional? Como é que você vai fazer? Né? Então, assim, a afetividade está relacionada com a nossa forma de reagir ou de agir diante de determinadas situações, tá? A ação tradicional com relação a valores, né? Ela está relacionada com o valor e convicções que você tem, que podem ser valores morais e éticos, né? Podem ser os dois aí. Então, fundamentam-se nessas questões de dignidade, do dever moral, da sabedoria, da beleza, da piedade, da transcendência, alguma coisa que você tenha dentro de si, que você fala assim, esses valores eu não troco por nada. Pode me dar 1 milhão e eu vou continuar agindo dessa forma, porque eu tenho os valores, eu tenho os meus valores. Então, o indivíduo dessa maneira, ele vai agir de acordo com o que ele acredita ser o certo. Não, eu vou fazer porque isso aqui é o certo, não porque vai me dar vantagem. Né? Eu não vou corromper porque é errado e faz parte dos meus valores não aceitar a corrupção. Né? Então, é uma ação relacionada a valores. É o que nossos políticos estão precisando aqui no Brasil, né? Agir de maneira valorosa, de maneira que eu coloco, né, os fundamentos éticos e morais acima dos meus interesses pessoais.
Então, essa é a ação relacionada a valores, tá? Que o Weber coloca. A ação relacionada a fins já é diferente dessa daqui. Por quê? Porque essa ação social relacionada a fim é relacionada ao meu objetivo final, tá? Então, tem um objetivo final, que é ser um gerente, digamos assim, gerente da minha empresa. Ok. O que eu vou fazer para chegar lá? Uma série de ações. Essas ações necessariamente precisam ser éticas, corretas? Nem sempre. Então, o indivíduo, nesse sentido, ele está interessado no objetivo final dele. E não no processo, não nas consequências, né? Ele vai medir as consequências, mas o que ele mais pretende é obter o êxito. Então, assim, o indivíduo, ele pesa, mede as consequências e decide. Tá, eu quero ser gerente de uma maneira correta ou eu vou ludibriar, vou roubar, vou passar por cima de alguém para conseguir o que eu quero. Então, essa ação racional, ela vai medir as consequências do ato, ok? Essa daqui não, essa está relacionada aos meus valores, ao que eu acredito que é o certo, né? A dignidade, o dever, enfim, é diferente dessa daqui, tá bom? Bom, aí a gente vem para a dominação. Lembra que lá no início da aula falou de dominação, né? A dominação para o Weber faz parte da relação social, né? Para Weber, a vida social ela é uma luta constante. Errado ele não está, né? Então, por conta disso, ele não vê a possibilidade de relação sem dominação. Ele sempre acha que vai haver uma relação de dominação entre os indivíduos. Então, a dominação também é fonte de estudo dele, tá? Que ele faz com que o indivíduo obedeça a uma ordem, acreditando que está realizando a sua própria vontade. Então, o domínio, né? Ele faz com que o indivíduo faça aquilo que outros grupos querem, ou outro indivíduo quer, acreditando que ele está fazendo porque ele quer, quando, na verdade, ele está sendo dominado, né? E aí, a questão da dominação para o Weber, ele diz que existem 3 tipos de dominação legítima. A dominação tradicional, carismática e a racional. Vamos conhecer aqui rapidamente? Bom, a dominação tradicional, gente, está relacionado com aquele mesmo da ação social racional. Está relacionado às tradições familiares, né, questões mais antigas. Então, a gente tem aqui a dominação tradicional, a carismática, onde nós vamos estar relacionada com essa dominação através da forma com que as pessoas veem um líder, tem a ver com a liderança também, né? Então, assim, um líder carismático, um pastor, um líder político, né? Um líder messiânico que vai prometer mundos e fundos às pessoas, que sabe usar o discurso para dominar, sabe convencer, ele vai usar essa dominação carismática para obter sucesso, para conseguir o que ele quer. E a dominação racional se dá através das leis, né? Então, assim, as leis, legislações, a Constituição Federal, é uma forma de domínio racional, porque ele vai usar a lei fria, crua e nua para que você tenha que obedecer. Não interessa se você gosta, se você não gosta. Já da carismática, não. A liderança ela tem que convencer você a obedecer de uma maneira que faça com que você faça aquilo sem perceber, não entende. E acha que está sendo feito porque você quer, quando na verdade você está sendo manipulado. Isso é muito comum acontecer, viu, gente? Essa dominação carismática aqui, principalmente no mundo religioso e no mundo político, é muito comum você ver as pessoas sendo dominadas ideologicamente e nem perceberem que estão sendo dominadas. Porque o discurso é tão bom, o discurso é tão convincente, né? Na parte do marketing também, das vendas, ai, mas é tão bom. Mas você não sabe que aquilo é apenas um jogo de dominação que você está ali fazendo parte, né? Muito bem, então agora a gente vai ver um videozinho de um professor querido que eu conheço, meu colega de curso, de faculdade, né? A gente estudou junto, que vai falar um pouco para vocês sobre
esse assunto da aula de hoje. Daqui a pouco a gente volta para encerrar nossa aula, tá bom? Fica ligadinho aí, presta atenção que a gente já volta. Olá, aluno, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje a gente vai fazer um comparativo entre 4 pensadores da sociologia. Quem vai ajudar a gente é o professor Cássio. Tudo bem com você? Tudo Seja ótimo. bem-vindo. E já peço, professor, para você falar o nome desses 4 pensadores com a pronúncia correta. Claro, Karl Marx, Émile Durkheim, Max Weber e Augusto Comte. Quem que a gente pode colocar frente a frente primeiro? Primeiro, Marx e Weber. Por quê? Porque Karl Marx ele fez uma análise da sociedade capitalista utilizando a ideia de luta de classes. Ou seja, para Karl Marx, a sociedade capitalista era formada por 2 classes sociais, burguesia e proletariado. Burguesia eram os donos dos meios de produção e o proletariado eram os trabalhadores que vendiam a sua força de trabalho para os burgueses. Só que, no entendimento de Karl Marx, os trabalhadores eram explorados pelos burgueses. Não esqueçamos que depois da Revolução Industrial, muitos trabalhadores chegavam a trabalhar 16 horas por dia. E Karl Marx propôs que os trabalhadores mudassem essa ordem social através de uma revolução. Né? E essa revolução, para Karl Marx, seria essencial para acabar com essa exploração que existia na sociedade capitalista. E Max Weber ele já vai trazer uma outra discussão sobre a sociedade do século XIX e do século XX. Max Weber ele não concordava na harmonia social que era proposta por Durkheim e Augusto Comte, mas ele também não era favorável à revolução. Para Augusto Comte, o papel da sociologia é de compreender o funcionamento das sociedades. Ou seja, o papel da sociologia seria a compreensão dos fenômenos sociais. Por isso, a sociologia weberiana é também conhecida como sociologia compreensiva. E Max Weber, a sua teoria, ela está baseada no conceito de ação social, que é uma ação dotada de sentido racional. Quando uma pessoa vai à rua e ela dá bom dia ou boa tarde a outra pessoa, ela faz isso esperando que o outro o responda. A partir desse momento, eu estabeleço uma ação social para Max Weber. E eu já ouvi o nome dele aí na sua resposta, mas agora falando sobre a diferença entre Comte e Durkheim. Ótimo. Augusto Comte ele foi o criador do termo sociologia. Para Comte, é possível nós analisarmos os fenômenos sociais através da apreensão empírica da realidade. Ou seja, Augusto Comte ele utilizava as explicações dos fenômenos naturais para buscar compreender os fenômenos sociais. Já Émile Durkheim ele já faz uma análise diferenciada da vida em sociedade. Para Émile Durkheim, o fato social, que seria o seu principal conceito, ele teria uma vida própria. Ou seja, os fatos sociais existem independente da existência do indivíduo. Quando nós nascemos, já existe um ordenamento jurídico, instituições políticas, a escola, a família, e essas instituições elas continuarão existindo mesmo com a morte dos indivíduos. Ou seja, essas instituições formariam para Durkheim os fatos sociais, que são exteriores a nós e que existem independente da nossa vontade, e eles são coercitivos também, porque eles impõem regras e normas que nós vamos seguir durante a nossa vida. Muito obrigada pela entrevista e pela visita aqui na Mediação Tecnológica. Eu que agradeço pela oportunidade. E vocês, de olho na aula, que continua por aí. Tchau, tchau, até a próxima. Muito bem, pessoal. Então, a gente encerra a nossa aula de hoje com esse vídeo bem interessante do Cássio, professor Cássio, explicando um pouco, né, sobre essa questão aí dos 3 grandes teóricos que a gente já estudou, né? E só para vocês verem aqui na tela, antes da gente terminar, a gente tem aqui os 3 porquinhos, né? Que é o Durkheim, o Weber e o Marx. E só para resumir aqui, qual é o método que eles utilizam? Durkheim utiliza o método funcionalista, o Weber o método compreensivo e o Karl Marx um método materialista, tá bom? Então, gente, essas referências da nossa aula de hoje, tá? A gente volta daqui a pouquinho para fazer a revisão do conteúdo e continuar a nossa aulinha de sociologia, tá certo? Encontro vocês daqui a pouco.